Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você hoje aqui, um dia especial para a torcida do Vasco da Gama. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Coloque a sua camisa porque hoje é dia de Vasco, 125 anos da nossa gloriosa história. Certeza de que você está com a alma lavada depois de um grande domingo, de um jogo do tamanho do Vasco, do Atlético Mineiro, uma grande partida e uma vitória daquelas, contra tudo e contra todos. Vamos falar sobre o grande resultado conquistado no Maracanã, vamos falar sobre a semana de preparação, as novidades, enfim, tem muita coisa para a gente tratar aqui no nosso Café Vascaíno e, claro, falar individualmente também, porque ontem no Maracanã algumas peças brincaram, jogaram demais e o resultado veio também por conta da individualidade. Então vamos embora? Primeira coisa que eu tenho que falar aqui para você, torcedor, é parabenizar ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, 21 de agosto de 2023, 125 anos da história mais bonita do futebol mundial. Já deixa aqui no comentário o que significa ser Vasco da Gama para você. Para mim, é muito mais do que apenas torcer por um time. É muito mais do que apenas ter um sentimento. Tem valores envolvidos. Algo que o futebol e o esporte trazem para você. Respeito, igualdade, liberdade são valores inegociáveis. Essa camisa aqui, por exemplo, simboliza muito o que é a luta até hoje do Vasco da Gama, contra tudo e contra todos. Quando ele, em 1923, com os camisas negras, conquistou o título à época estadual, não jogou o ano seguinte porque se recusou a retirar os seus atletas negros e pobres do elenco. Ao voltar à elite, porque a elite queria expurgar o Vasco, afastá-lo da mais alta prateleira do futebol, obrigou a construir um estádio, porque o Vasco não tinha um estádio. O Vasco foi lá, os vascaínos, em menos de um ano, e em 1927, construíram São Januário, que foi o maior estádio da América Latina, até a construção do Monumental de Nunes e também do Maracanã. Mas continua sendo o maior estádio particular, até hoje, do Rio de Janeiro, porque o Vasco tem estádio. E aí, torcedor? Histórias com títulos, ídolos dos mais diversos, de gerações, formaram gerações. Esse é o Vasco da Gama. Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Farei um vídeo hoje, às 6 horas, em ponto, vai ao ar esse vídeo, que para mim resume muito o que é o aniversário do Vasco, a nossa história, que é São Januário. Eu vou mostrar para vocês por dentro do campo, com detalhes. Tenho certeza que vocês vão se amarrar nesse vídeo também. Que orgulho ser Vasco da Gama. Esse é o sentimento que está em todos os vascaínos. Somos milhares, milhares, espalhados em todo o mundo, com a certeza de que a nossa escolha ela é para sempre. Vascaíno de verdade não muda, não pula muro, não é modinha. Vascaíno de verdade vai até o fim da própria vida torcendo pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Aconteça o que acontecer. E nós já vimos momentos ruins, rebaixamentos, permanência na Série B, mas nós vimos títulos importantíssimos. A maior final da história do futebol mundial, a virada histórica da Mercosul em cima do Palmeiras quando perdíamos por 3-0. A conquista no ano do centenário, o Vasco tem conquista no ano do centenário, outros clubes não têm. 1998, um ano que está marcado, sábado completa 25 anos dessa conquista da Libertadores, liderada pelo técnico Antônio Lopes, com grandes jogadores. Depois de um ano mágico em 1997, quando Edmundo acabou com o Campeonato Brasileiro, estabeleceu o recorde de gols à época, 29, em uma mesma edição.
foram embora, Edmundo e Evair. E o que será do Vasco? Donizete e Luizão vieram para mostrar que o Vasco é muito grande. Uma conquista do seu tamanho, com jogadores experientes e jovens. Essa mescla sempre foi o Vasco. Pratas da casa, como Felipe e Pedrinho naquela época, Carlos Germano, que já não era mais um garoto, já estava crescido, mas era a prata da casa. Dentre outros grandes jogadores, jovem como Odivan, desconhecido do cenário nacional, o experiente e campeoníssimo Mauro Galvão, essa mescla sempre deu certo. Daquele time, Juninho eternizou no coração do torcedor vascaíno Ramon, grandes craques. Aí você pode usar a palavra craques. Esse é o sentimento do Vasco da Gama, que para mim sempre passa por uma figura. Roberto Eterno Dinamite. Esse fez eu ser Vasco da Gama. Como vários torcedores, gerações foram formadas. Depois vieram outras. Sob olhar atento a Romário, a Edmundo, pouco antes Bebeto. Se for lá atrás, tem outros grandes ídolos. O Vasco tem uma história lindíssima, torcedor. Parabéns ao torcedor do Vasco, que ontem foi ao Maracanã e lavou a alma, com direito à chuva. Uma atuação daquelas. Se o Vasco fosse um time do Sul, né, ia dizer que o time peleou, lutou até o final. O Vasco brigou até o final, como se fosse um prato de comida aquela vitória. E o Vasco estava faminto. Saiu na frente com o gol do Serginho, depois da ótima presença diária do Berrete, que o Everson salvou. Mas o Serginho, oportunista, e entrou bem de novo, até cansar, fez o gol da vitória. Ah, mas o Vasco se defendeu. Não, ele encarou um adversário que empurrou ele para trás. Normal. Mas atuações individuais e coletivas fizeram a diferença no Vasco. O setor defensivo, há que se destacar o setor defensivo do Vasco, muito presente. Em alta, o Léo Jardim agarrou demais no Maracanã. E olha que a área dele no segundo tempo estava uma lama por conta da chuva, que no início da manhã caiu no Rio de Janeiro e depois, durante o jogo, também uma chuva mais fina. Aliás, um parênteses, o gramado não suportou. E não foi por conta do jogo de ontem. O gramado não vem suportando do Maracanã. Léo Jardim, um monstro. Medel, o que falar do Medel? Um baita de um jogador. Atuou como zagueiro e depois como lateral direito. Incansável. Incansável. Jogou demais. Vocês viram aí na thumb a foto dele extraordinária que o Daniel Ramalho fez. Léo, muito bem. Piton, muito bem. Robson como lateral direito. Uma grata surpresa. E aplausos para Ramon Dias, que identificou que ali ele poderia render mais. Puma nem no banco ficou. Zé Gabriel jogando muito na função de volante, que é a função dele, e com confiança. Isso faz toda a diferença. Paulinho e Praxedes, dois jogadores que eu critiquei quando o Vasco contratou, foram muito bem. Praxedes até distribuiu o lençol, deixou uma galera dormindo quentinha ali no Atlético. E o Paulinho, 26 anos, mas é a experiência que ele mostra. Conduz a bola, carrega. Muito bem. Mais um grande jogo do Paulinho. Na frente, o Gabriel Peck, muito bem, porém na decisão, falhou. Em 3 ou 4 contra-ataques, mas jogou muito bem. Berrete, como disse um inscrito na nossa live ontem, o Vasco não tem um centroavante só, ele tem dois, porque ele usa inclusive a camisa 99. Temos 2 camisas 9 em campo. Muito bem. Seba entrou, movimentou, pressionou. Maicon também entrou bem. O time foi muito bem ontem. Certeza, torcedor, que você está orgulhoso desse nosso Vasco da Gama. E que se jogar assim, vai almejar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro, porque há tempo. O jogo com o Palmeiras no próximo domingo, o Vasco não terá o Léo, suspenso. Mas o Orediano volta. E volta ao time? Será que ele volta como titular? Como disse o Emiliano Dias, a semana inteira vai mostrar o que é a preparação.
Para fechar, torcedor, muita gente perguntando sobre o setor norte, por que que não vendeu? O consórcio Maracanã não botou a carga inteira à venda, tanto que o Vasco colocou 55 mil ingressos e foram emitidos. Não foram 55 mil pagantes, que algumas pessoas não trocaram ou ficou na mão de cambista. E cambista tem no mundo inteiro. Eu estava na Copa do Mundo e lá também tinha cambista. Então, torcedor, essa picuinha, essa briga por espaço, só quem perde é o futebol. A renda deu 3 milhões, poderia ter ido a 3 milhões e meio, por exemplo. Só naquele setor norte superior, ao lado da torcida do Galo, que pode tranquilamente conviver com a torcida do Vasco, tanto que eles saíram andando ali no entorno do Maracanã e bateram papo com os torcedores do Vasco, porque tem uma ligação muito forte. O Vasco perdeu ali uma receita de 10 mil ingressos. Mas eles gostam de deixar dinheiro em cima da mesa. Por quê? Por conta de uma picuinha e de um pensamento pequeno. Que o futebol evolua. Vista a sua camisa, mostre o seu amor pelo Vasco, porque essa é uma semana diferente, uma semana, um dia seguinte de alma lavada, uma semana de aniversários, hoje do Vasco e sábado da nossa conquista da Libertadores. Um grande abraço e até mais tarde, e muito obrigado pelo seu carinho.